Oi, gente, estou de volta por aqui para mais um podcast Fala Presidente. O nosso foco passa pelo trabalho dos parlamentares. Vamos entender como é que funciona o pensar dos projetos, como são aprovados, apreciados, mas também o que movimenta as comissões aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Então se liga, porque a gente só está começando. Oi, gente, mais um episódio do nosso Fala Presidente. Presidente, deputado Chicão, é sempre top de ter aqui. Eu falo isso porque é muito bacana mesmo. E é muito legal a gente trazer nesse segundo EP, a gente comentou inclusive no primeiro, que alguns trabalhos as pessoas ficam na dúvida, como é que funciona, chega um projeto, como é que se pensa esse projeto? E eu queria partir desse pontapé hoje, para as pessoas entenderem que estão acompanhando a gente, ouvindo a gente pela Rádio Alepa, como é que funciona o trabalho efetivo, direto do parlamentar. Como é que, por exemplo, um projeto. Eu quero fazer um projeto para cuidar da segurança pública de um ponto na minha cidade. Vamos lá para Altamira? Para lá para Altamira, eu quero levar um projeto na área de segurança ou de saneamento, alguma coisa. Como é que é pensado para as pessoas entenderem como é que tramita aqui na Assembleia? É um processo simples. Nós temos projetos que são de iniciativa dos deputados, a legislação permite que o deputado tenha a liberdade de apresentar projetos, e projetos de iniciativa do Executivo. Existem algumas matérias que os deputados legalmente não têm competência para legislar. Então, essas matérias, a legislação disciplina qual é o tipo de matéria que o Executivo pode legislar e também o que o deputado pode fazer. Mas, em suma, um projeto, quando parte de um deputado, o deputado apresenta esse projeto tramita nas comissões. Você acabou de falar de um projeto na área de segurança pública. Na área de segurança pública, esse projeto fatalmente teria que passar na Comissão de Segurança Pública. Mas a primeira comissão a ser ouvida quando os projetos chegam na casa é a Comissão de Justiça. Comissão de Justiça com a comissão permanente. Quando é matéria que se trata de matéria financeira, esse projeto também é obrigatório passar na Comissão de Finanças. E aí, depois que ele é aprovado ou rejeitado dentro das comissões, ele vem para o plenário, para que o plenário possa se manifestar. Aí ele é pautado, a pauta é feita pelo presidente da Casa, e o presidente coloca na pauta para que seja apreciado pelos deputados. Aí os deputados aprovam ou reprovam o projeto. Então, quando tem uma sessão ordinária, que as pessoas que acompanham a gente percebem, os deputados vão até a tribuna, falam sobre aqueles projetos, eles estão ou apresentando, ou rebatendo, ou não aprovando? Não. O projeto, às vezes, o deputado vai para a tribuna para discutir uma matéria que, às vezes, o projeto abrange, e não quer dizer que o deputado se manifeste a favor daquele projeto, ou tenha que votar a favor. Às vezes, é um artigo de um projeto que o deputado não concorda, acaba votando contra o projeto. Entendi. Mas, às vezes, o deputado quer marcar uma posição política, muitas vezes até se abstém de votar, e quer deixar registrado nos anais da Casa como uma forma da passagem da discussão dele sobre aquele assunto, e ele faz isso de público. Nós temos duas etapas quando o projeto chega a nível de discussão no Parlamento. Primeiro, a discussão. Nós temos um tempo, pelo regimento, feito para as discussões, e depois a própria votação. E aí, sim, o deputado vota ou não, de acordo com seus interesses políticos. O senhor comentou sobre comissões. Nós temos na Casa comissões permanentes e algumas meio que temporais, dependendo do que existe de necessidade. Explica para a gente um pouquinho como é que funciona. Hoje, se não me engano, são 17 comissões, se não me engano, permanentes, e a importância de ter isso
separadinho, né? Porque cada comissão cuida de uma área específica para atender e melhor contemplar esses projetos, é isso? Isso. Nós temos aqui várias comissões. Não foram criadas por nós, isso já vem regimentalmente. E temos comissões de previdência, comissão de mineração, comissão de educação, comissão de saúde. Então, de acordo com os temas, nós temos as comissões direcionadas para esses temas. E, de acordo com os projetos que chegam na casa, por exemplo, chegar um projeto de educação, praxe que a comissão de educação possa se manifestar sobre o projeto de educação. Então, nós temos essa quantidade de comissão que analisam aí os projetos que são enviados ou são apresentados pelos deputados ou são enviados pelo Executivo. E isso faz parte da rotina do Legislativo. E até acelera o processo, né, presidente? Porque quando essas comissões se organizam, uma parte já é feita para depois levar para essas ordinárias, por exemplo? Ou eu estou falando bobeira? Não, acredito Estou aproveitando que eu estou com o presidente aqui para fazer as perguntas que eu sempre quis fazer. Acredito que não acelere o processo. Tá. Porque cada comissão ela tem um prazo regimental para se manifestar. E aí, muitas vezes, essas comissões não obedecem esses prazos e seguram o projeto. Entendi. E aí faz com que vá se acumulando projetos sem a casa se posicionar. Hoje nós temos aí apreciado vários vetos que as comissões se manifestaram, mas quem estava na presidência não teve o interesse de pautar os vetos. Ou porque os vetos davam desgastes para o Poder Legislativo, ou porque os vetos poderiam ser derrubados e causar problema para o Poder Executivo. Então, não é o nosso caso. Nós temos procurado pautar todos os vetos que Está parecendo nós até temos uma na casa. maratona, né? De tantos vetos. Mas nós temos que fazer isso para que a casa não fique com matérias acumuladas, Sim, guardadas de 2005, 2006, 2007, e que não se manifeste. É oportuno que a casa possa se posicionar. O senhor falou sobre projetos que saem dos deputados, são apreciados, mas também do Executivo. E eu queria tocar nesse ponto. O quão tem sido essa parceria com o Executivo para poder dinamizar esse trabalho com esses projetos que vêm do Executivo? O que a gente poderia destacar dessa parceria, presidente? Não considero que seja uma parceria. Eu acho que o Poder Legislativo ele tem que cumprir as suas funções. E, às vezes, as pessoas podem interpretar que o Legislativo, ao aprovar a matéria do Executivo, esteja a reboque do Executivo, ou só faça aquilo que o Executivo encaminhe para cá. Isso não é verdade. Perfeito. O Legislativo ele tem a sua própria agenda. E os projetos que o Executivo tem mandado, obrigatoriamente, eles têm que obedecer o prazo regimental. Nenhum projeto na casa é aprovado sem obedecer o prazo regimental. Então, o primeiro ponto que nós temos sempre que nos basear é no prazo regimental. Feito isso, pelo menos na nossa gestão, e eu posso falar por mim, pela nossa mesa diretora, nós temos colocado projetos do Executivo, projetos dos deputados, sejam deputados com ideologias diferentes da nossa. Temos colocado os vetos, que são matérias que vêm de governos, até do governo do ex-governador Mi Gabriel. Nossa. Então, nós temos procurado dar um tratamento para as matérias que estão no Poder Legislativo igual para todos. Claro que, às vezes, tem projetos que vêm do Executivo que eles vêm em caráter de urgência. Quando os projetos vêm em caráter de urgência, eles têm uma tramitação própria para esse tipo de projeto. E aí as pessoas, às vezes, que estão de fora e que não acompanham o dia a dia do Poder Legislativo, podem interpretar como se aquilo fosse uma gentileza ou que o Poder Legislativo acelerasse isso para agradar o Poder Executivo. Não, é porque no projeto vem baseado na Constituição do Estado,
os artigos para pedir que esses projetos tenham caráter de urgência. E aí nós temos que obedecer isso. Tanto que até o pedido de vista ele é bem limitado. Os prazos são muito reduzidos. E aí nós temos dado celeridade a essas matérias. E tem um outro fator que eu considero muito importante. Nós temos feito tantas quantas sessões são necessárias para que a gente possa esgotar a pauta do Poder Legislativo. Antigamente, as pessoas não, o nosso regimento permite isso, mas as sessões só iriam até às 12h30. Então, quando chegava às 12h30, o que foi aprovado era aprovado, o que não foi aprovado ficava para a sessão subsequente. Hoje, não. A sessão só tem se encerrado na hora que nós temos esgotado a pauta. E isso faz com que o Legislativo seja muito mais produtivo. Isso é muito legal a gente entender. Por isso que esse podcast foi pensado para você que está acompanhando a gente pela TV e Rádio Alepa, porque a gente está trazendo essas traduções. O trabalho do Parlamento paraense, ele tem sido pensado de maneira muito organizada e estrategicamente para alcançar não somente o que a Casa já tem nesses projetos, como o presidente falou, mas ampliar isso de maneira muito célere e muito pertinente no sentido de ser cuidadoso comigo e com você e com todo o paraense, porque estamos falando de 144 municípios e tudo isso tem pensado do lado de cá, de dentro, para você que está aí do outro lado. Mas, presidente, deixa eu ir para um outro pontinho que é bem legal. Nós comentamos no episódio passado sobre a casa que está diferente, que a casa está bonita visualmente, que esse cuidado tem sido para os servidores e para quem nos visita. E a gente tem percebido que as sessões solenes, com órgãos para homenagear, por exemplo, o quão que as pessoas se sentem parte agora disso. Nós tivemos tantas sessões importantes, comendas foram entregues ao longo de 2023. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses órgãos, por exemplo, o Ministério Público, eu estou falando do Tribunal Regional Eleitoral, eu falo, por exemplo, do Hospital Adventista, que tivemos um especial esse ano, que foi muito legal pelo trabalho desenvolvido na área da saúde pública, mas também desse cuidado com as pessoas. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Uma das grandes preocupações que nós tivemos e que nós temos era de estreitar o relacionamento com os outros órgãos. Tribunal de Contas dos municípios, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça do Estado, Governo do Estado, Defensoria Pública, para que eles vissem o Poder Legislativo como um poder que eles também poderiam e teriam como parceiro. E nós abrimos a nossa agenda, nós abrimos nossos espaços, nós sempre nos colocamos à disposição para também darmos celeridade aos projetos que fossem ou que forem de interesse desses órgãos, para que a gente não ficasse aqui só cuidando de alguns setores. Sim. E isso nós fizemos com o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas dos municípios, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. Até temos feito, todos os anos aqui, através, no primeiro semestre, o convite para que o Ministério Público venha na Assembleia Legislativa e faça aqui uma prestação de conta, para que a população também conheça, e dê a importância que tem o Ministério Público para as suas atividades. Então, geralmente, o Procurador-Geral do Estado de Justiça, ele vem no Poder Legislativo, faz a sua justificativa do que investiu e também apresenta as propostas novas para o ano que está em vigor. Então, acho que é uma maneira de conviver com os outros poderes, é uma maneira da gente se relacionar bem também com os outros poderes. Eu não vejo, no papel do Poder Legislativo, e aí, como poder,
um poder para criar problema para os outros. Sim. Eu não vejo o Poder Legislativo ter o papel de dificultar a aprovação de leis para os outros poderes. Eu vejo o Poder Legislativo como um facilitador, né, de buscar sempre o entendimento e construir esse relacionamento. E é isso que nós temos feito. Se a gente olhar para 2023, um panorama bem geral, a gente não precisa nem detalhar muito, o senhor falou sobre esse cuidado de facilitar, né? De cuidar e de resolver. Algum desafio pontual em 2023 que foi mais difícil, talvez não pela dificuldade em si, mas pelo tempo que se levou para resolver em 2003, que a gente pode destacar aqui no programa de hoje? Nós temos alguns projetos que sempre eles às vezes têm uma dificuldade para construir o entendimento. Então, quando nós temos projeto aqui que envolve algumas categorias, principalmente de servidor público, às vezes nós temos que também, quando esses projetos chegam, ouvir essas categorias. E aí eles têm sempre uma sugestão ou uma emenda a apresentar. Então, às vezes, a dificuldade é de construir esse entendimento, digamos, com o Poder Executivo. Às vezes, o Poder Executivo, nós tivemos o projeto da Polícia Civil, me parece aprovado no início de agosto, ou agora no segundo semestre. Mas era um projeto de uma demanda, de uma reivindicação já antiga da Polícia Civil, que era para ser feita no primeiro semestre, não foi feita, houve mobilização dos policiais, e nós sentamos com os policiais, sentamos com o Executivo, construímos uma agenda para que a gente tivesse a segurança de pautar o projeto, não ter o veto do Executivo. Sim. E que a categoria fosse atendida. Então, quando temos projeto que envolve algumas categorias de servidor público, nós temos aí sempre que construir o entendimento, e aí, às vezes, demora um pouquinho. Um pouquinho mais de tempo, né? Mais um pouquinho de paciência. A gente sabe que quem tem necessidade tem pressa. E independente do segmento, né, presidente? A gente sabe o quanto que vocês precisam de celeridade, mas algumas etapas elas não podem ser queimadas. E algumas etapas precisam ser construídas, como bem disse o presidente, para que, no final, né, presidente, fique tudo pai d'égua, né? Tudo certinho ali, e não tem nenhum problema. Esse pai d'égua é pai d'égua, né? É pai d'égua, né? Presidente, que felicidade. Eu vou falar isso só umas 15.559 mil vezes, ou 50, 20 mil, como diz meu filho Paulo Lucas, porque é sempre bom trazer essa tradução para as pessoas que acompanham a TV Alepa, que estão ouvindo a gente pela Rádio Web Alepa. Top. Muito bom. Espero que na próxima. Tchau, gente. Tchau.